Márcio Boruchowski. Tudo bem? Que bom estar aqui, cara. Aliás, eu não consigo disfarçar a minha absoluta alegria de estar no centro da cidade, cara, porque é a minha referência emocional. Meus pais moravam aqui, meus pais são do interior, e moravam aqui na Universidade Pestana quando eu nasci. E aí depois eu cresci aqui na São Luís, tá? Então eu estudei na Caetano de Campos, que é na Praça da República, minha avó morava no Copan. Então aqui, meu, que a gente estava lá no terraço, dava para ver o Martinelli, o prédio, vou ver se eu tirei umas fotos, vou ver se eu coloco, o Banespa, a igreja de Santa Efigênia aqui embaixo, gênio, esse prédio é muito legal, cara. Que legal estar aqui. Que legal estar aqui. Marcamos aqui para... Pô, adorei, cara, a melhor coisa que você fez. Para fazer uma bela cenografia. Pô, tá ótimo, adorei, já cheguei aqui super, já tirei um monte de foto. Legal. Mas, senhora, que legal, cara, obrigado pelo teu tempo. Parabéns aí por esse projeto aí de revisitação. Sabe que esse projeto eu estava pensando, me lembrou um filme, se eu não me engano o nome em italiano é Siamo Tutti Bene, ou algo parecido. Tá. Que é daquele pessoal que fez Amici Miei. Ah, eu lembro, Meus Caros Amigos, claro. Meus Caros Amigos. Só que teve um outro que não era tanto aquela comédia pastelônica italiana, eu acho que é da mesma turma, mas é a história de um pai que vai revisitar a família que cresceu depois de muito tempo. E foi ver se estava todo mundo bem. Olha, que legal. E não estava, né? Claro. Bom, é mais ou menos a história desse projeto inteiro. O filho que tocava música, falava que estava numa orquestra, quando ele foi ver, ele tocava um tambor, não sei nem qual que é o nome, a percussão. E você, eu conheço a sua história, né? Começou lá nos primórdios do que a gente chamou hoje de internet. Você está revisitando esse pessoal para ver se está todo mundo bem. Você está chamando de guia do Perplexo, mas talvez você coloque alguma coerência nos últimos 20 anos. O Perplexo dá espaço para qualquer coisa, né? Não, mas tem uma coisa que é curiosa, acho que tem tudo nasceu de uma conversa com o Michel, que é um querido, eu sempre converso com ele. Ele falou, pô, por que você fala com todo mundo, por que você não registra? E aí, um dos pretextos para isso era a história da web no Brasil está fazendo 20 anos. É um dos pretextos, mas na verdade eu queria... Acho que tem duas coisas. Tem essa questão de resgatar histórias que eu acho que são singulares. Eu não tenho a menor pretensão de ser enciclopédico, não é tipo a Mauri Júnior, não vou visitar todo mundo, não desencano. Gente que já tem assessoria de imprensa desencana. Mas é uma questão meio de resgate, meio pessoal da história dessas pessoas. E também, juro, não estou sendo assim, piegas, mas é uma coisa meio de gratidão, assim, porque muita gente que eu acabei conversando de novo, porra, cara, que foi generosa, que foi legal, que investiu no ecossistema, que deu palestra, que escreveu artigo, que levantou a bandeira, tal. E são figuras que não necessariamente hoje estão aparecendo na Globo News, entendeu? São figuras que estão meio já cada um para o seu lado, tal. Então é meio para dar o reconhecimento devido, não tinha que ter tardio, para esses caras. Essa é a ideia. Né? Mas acaba sendo, né? Não enciclopédico, mas você acaba criando, né, esse conhecimento do que aconteceu. E não só do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Porque é inevitável você falar, pô, você saiu de lá, foi pra cá, o que aconteceu? É claro que tem muita conversa que é off the record, né? Nem todo mundo que a gente... O que você bota depois? Não, off the record eu boto, mas eu coloco a conversa na íntegra, eu nunca tiro nada, tá? Coisa meio aqui agora, até quando dá merda. Então, ontem na conversa com a sua, caiu a luz, voltou. Quando eu fui gravar com não sei quem, cai não sei o quê. Vai, vamos que vamos. Mas eu acho que tem uma coisa mas para mim também, tem uma coisa muito pessoal nessa, que assim, se eu penso no meu romantismo de 20 anos atrás, eu percebo que em algum momento isso meio entrou em xeque, para não dizer que entrou em parafuso. Né? Então eu queria ver como é que estava essa geração mais romântica, porque todo mundo era meio romântico no começo, né? Eu acho que continua um pouco esse romantismo. E hoje já não é mais um grupo fechado, né? Daquelas pessoas muito iniciais. Antes você conseguia contar nos dedos. Cabia numa conta. E fazer um mapa do que estava acontecendo. E obviamente a coisa aconteceu por quem estava muito antenado, né? Que eram os publicitários, que é onde você estava navegando. Hoje eu não sei o que você está percebendo, mas se bobear quando se fala internet, a publicidade já é uma coisa... É mais um segmento, como sempre foi dentro da nossa sociedade. Né? Concordo com você, porque eu lembro quando o César Paz, que foi uma conversa ótima também, ele estava fundando a Abrad, eu fui lá na fundação da Abrad e tal,
foi nas agências digitais. Eu levantei a mão e falei, César, na boa, quando tudo for digital, já que tudo praticamente é digital, o que é exatamente uma agência digital? E, né, quando tudo é digital, né, vira uma coisa... Não, eu acho que é essa a bizarrice, né? que é uma agência digital, porque, né? o que é até legal, de uma certa maneira, porque tira a autoridade, porque sempre teve os gurus, né? Esse é o cara que entende de... Não tem mais o cara que entende de... Não, porque hoje a internet é um segmento maior ou tão grande como qualquer outro. Porque tem desde o cara que vai se preocupar... Mas que vai ter os seus gurus também, sempre, né? Como tem na medicina, como tem na física, como tem... porque a gente tem esse impulso, que cada vez eu acho mais inexplicável, de pagar pau para um cara com o microfone em cima do palco. A gente sempre vai ter esse impulso. Mas o que eu acho bacana é assim, eu lá atrás, acho que no começo, as pessoas vinham atrás de você, ou de mim, ou de qualquer um, porque eu falo, não, você é o cara que entende. Hoje eu falo, cara, eu entendo disso daqui, eu não entendo de mídia, eu não entendo daquilo, eu não entendo de Snapchat. Tem um monte, a lista das coisas que eu não entendo suplantou em muito das coisas que eu efetivamente... Ontem mesmo eu estava no LinkedIn editando como eu me apresento. Porque como é que eu me apresento? Eu não sou mais um cara de... O que é um cara de internet? Não existe mais. Eu falo para um cara... A internet também já não existe mais como as pessoas imaginam. Existe uma sociedade em rede conectada tecnologicamente muito mais do que era conectada por causa da internet. Existe toda uma coisa acontecendo em volta da mobilidade, do mobile. Você chama internet só porque está no Wi-Fi. E tem paradigmas muito diferentes. Você pega, que acho que aí eu pego um pouco do meu romantismo, você pega o paradigma web lá atrás, que era uma coisa mais true, mais roots, né? Web, livre, o cara era quatro. Aí de repente você tem assim a gaiola fechada da Apple, a gaiola fechada do Facebook, os aplicativos, o mundinho de não sei, WhatsApp que é abaixo do radar, que é below the line. Aí você começa a ter iniciativas que tem outro DNA, né? Acho que é por isso que o Brasil fica desconfortável. E aí teve até uma reportagem que eu li há algum tempo atrás, que era exatamente esse retrocesso que a internet deu dos primeiros românticos, né? Isso. Que era da internet aberta e livre, que o Zuckerberg também era um apoiador. E depois, até ele montar um negócio em volta da ideia dele e ver que aquilo não é. E dizem que a internet agora está retrocedendo, né? Está se fechando cada vez mais. Pois é, e na verdade, assim, eu que sempre era um believer, agora eu estou meio deslocado um pouco por causa disso. Assim, nessa hora de procurar emprego, eu nunca bati na porta do Facebook. Eu bato na porta do Google, eu bato na porta do Twitter, eu bato na porta do LinkedIn, ainda vai. Mas do Facebook eu atravesso na outra calçada, volto de novo assim, porque eu falo, cara, não é nisso que eu acredito. É lógico, eu só me fodo com isso, óbvio, né? Quem manda ser purista, que é a coisa mais estúpida. Cara, mas sabe o que? Eu queria conversar contigo por várias razões. E na real, um dia eu ainda vou olhar para trás e tentar escrever por que eu escolhi cada uma das pessoas. Porque eu não sou do primórdio, né? Você não é dos primórdios, assim como também a Jacqueline Frufa não era tal. Mas assim, tem trajetórias e tem posturas que eu acho muito singulares e muito representativas. Né? A tua eu acho extremamente interessante. Então, mas aí tem que desconstruir o que era o início da internet, que eu volto ao... Por trabalhar com o digital, você acaba às vezes tangenciando o mercado publicitário. Porque, como eu falei, sempre às vezes estava à frente. Aqui no Brasil, porque eles vão para Cannes, né? Então, mas assim, todos nós, você já fez poli e não sei se você nega, então já está público eu agora. Porque eu abandonei. Abandonou. Drop-off total. Faltando um mês ele abandonou a poli, isso já é uma... Mas que era esse grupo que também eclodiu, até com sucesso financeiro, dos nerds, né? Obviamente que o Brasil sempre vem 10 anos atrasado, então né, DOS, a Apple já existem há muito mais tempo do que até eu nasci, se bobear. Mas todos nós éramos nerds, de certa forma, na Poli, então... A primeira internet que eu vi foi na Poli, muito antes dessas pessoas, mas antes eu já mexia em teletexto. No telefone. Fala sério. Mexia. Eu ia no aeroporto de Guarulhos, porque lá tinha um teletexto. Então às vezes você tinha que pegar lá para poder. E tinha chat, tinha essa história. Isso. Então, obviamente, eu brincava com o TK e as pessoas conhecem, né? Depois eu tive um Apple II em casa sem entender, ou naquela época não existia o que era a Apple. Não era um Apple, que era
completamente aberto, eu mexia nele, eu aumentava a RAM, né? Eu vim aqui na Santa Ifigênia, a gente está na Santa Ifigênia, eu vim, aumentava a RAM. Então, assim, o que eclodiu às vezes, hoje como web, é que as pessoas vão fazer um site, aquela coisa, mas existe um grupo de pessoas que programavam, que mexiam. O Mandic é verdade, grande, é verdade. Ele não é da web. Ele só construiu depois um provedor. E eu encontrei uma pessoa esse dia que teve um site bastante famoso entre 1998 e 2000 e pouco. Falei, pô, mas como lá você foi abrir um business de internet, de conexão de pessoas? Ele falou, não, porque antes disso eu abri um provedor para 4 mil pessoas. Tem esses malucos. Um cara que eu quero falar muito é o Guilherme Ambros, que é um cara genial que eu adoro. E ele era da, como é que se chama, Pluginet? Sei lá, era um provedor pequeno no Sul. Mas um dos primeiríssimos também. O cara lá, né, soldando as coisas e fazendo essas porras funcionarem lá atrás. Né? E agora muda, e agora volta um pouco, porque volta a se falar muito Google como Ads, e o Google é mais do que isso, né? Então às vezes as pessoas conhecem, o que é o Google? Não, é onde eu busco e onde eu faço propaganda. O Facebook é Ads, onde eu faço propaganda, só que é maior do que isso. Então tem um pouco, agora volta esse nicho também da publicidade e volta da internet. Mas que é só mais um nicho, como eu falei, como dentro de todos os segmentos. É curioso porque... Mas você estava lá no início, as pessoas precisam de um site. Até hoje me ligam por causa dessa história, preciso de um site, até hoje. E falou WordPress, aí o cara não sabe o que é WordPress. Mas tem uma coisa curiosa, porque nos primórdios, na década de 80, quando eu estava na Poli e tal, eu não gostava dessa história de computador, e eu tinha uns amigos que começaram a se aproximar de microcomputador, eu achei aquilo um horror. Aí comecei a namorar uma menina que era analista de sistema, sênior, trabalhava com aqueles IBM 80 alguma coisa e tal, e eu achava os amigos dela um horror, assim, um bando, eu nem tinha a palavra nerd na época, era só esquisito, eu sou um bando de homens esquisitos. Eu falei, credo, Deus me livre e tal, e eu fui pra ECA, então eu quero distância dessas coisas, meu negócio era câmera, tripé e tal. E aí, cara, tive que morder a língua, porque eu acabei entrando nessa história. Eu não era gamer, eu não era programmer, eu não era developer, eu não era nada. Então eu não era tão nerd assim. Eu ainda acho que eu entrei porque a casa da Hypermedia era bonita lá na Vila Madalena. Que também a gente aí a gente volta na outra deficiência do ser humano, que é você querer encaixotar as pessoas. Então, metade das pessoas me acham nerd, metade da Poli me acham não nerd. Assim, na Poli me achava esquisita, quando eu fui pra ECA eu também era esquisito. A gente outsider sempre, né? Eu acho que algumas das pessoas que devem estar conversando depende do que elas estão seguindo, mais criação, mais codificação, personalização, mas elas devem se sentir... Cara, mas agora, tem uma coisa que é engraçada, eu vou lembrar como eu te conheci. Eu estava na Microsoft, eu acho que tinha tido a primeira Campus Party, que eu fui lá assim, na raça, consegui que o Sérgio Amadeu, imagina, o Sérgio Amadeu mandando um e-mail para alguém da Microsoft dizendo ok, eu devia ter enquadrado isso, né? Botado lá no meu perfil do Facebook. Aí eu fui lá, palestrei e tal. Aí na segunda Campus Party foi... Que eu estava organizando. Isso, aí eu recebi um e-mail seu, eu falei, olha, é o seguinte... Por via de uma amiga minha, não sei se é a Carol Luquezzi ou... A Luquezzi, que trabalhava com a gente lá, muito querida. Eu falei, olha, eu quero conversar com você, eu sou da Campus Party, vamos almoçar. Aí eu falei, puta, lá vem mais um petista, algum descabelado, algum chato, ele vai querer comer em algum lugar horroroso, sórdido. Aí você marcou num lugar que eu adorava, que era o Gardênia. Aí chegou você super, né, bem apessoado, bacana, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Primeiro, a Campus Party quer falar comigo. 2, né, vem esse cara aqui, e aí era você na Campus Party, cara. Como é que você foi parar lá? Na Campus Party? Não, na verdade eu fiz MBA em 2001. Quando eu voltei para o Brasil... Você fez poli o quê? Produção? Fiz poli-produção, mas eu acabei em 96. Tá. Depois, como todo mundo, eu fui um pouco para banco, né? No boom do Plano Real, banco de investimento, sugava a Poli. Exatamente, a Poli é para o mercado financeiro. Mas assim, era uma folha, era uma tsunami que você não conseguia ficar parado. Parece aquela imagem do Blatter, está parado, alguém jogando dinheiro para cima. Sem corrupção, graças a Deus. Mas depois eu fiz MBA, e quando eu fui no MBA, é um período bom de você se revisitar, né? Sempre. Pensar se você está fazendo o que você gosta, o que você não gosta, se está morando onde você gosta, ou não gosta. Quando e conhecer gente, o MBA é interessante pelo networking, entre outras coisas, mas é muito poder, porque eu fiz uma faculdade muito grande, 1.500 pessoas em 2 anos, 750 por ano.
você conhece gente que exerce sua vocação. Você fez o Wharton, e aí né? eu fiz o Wharton. Só pra essa coisa que está gravando. E aí, tudo bonitinho, só tá lindão. Mas não, pode falar, imagina. E aí você acaba conhecendo gente que exerce um pouco a vocação, né? Eu quero trabalhar numa ONG, eu quero trabalhar com artes, eu quero trabalhar com esportes. Ah, que legal. Agora, o Brasil é um mercado desse tamanho, claro, então a única vocação que impõe pra gente é trabalhar em multinacional como gerente de produto. É isso aí. É um pouco isso, não só é muito disso. Ou mercado publicitário um pouco, ou não sei o que, financeiro outro. E aí, quando eu voltei, eu falei, não vou trabalhar no mercado financeiro, vou procurar alguma coisa para fazer, queria na área de inovação, estava um pouco à frente, gostava de ler, de experimentar, curiosidade, mas não tinha um mercado, e aí eu comecei a trabalhar e resumindo um pouco, comecei a trabalhar com inovação, atendendo agência também, que estava criando novos produtos. Mas você estava querendo uma empresa tua ou era uma outra empresa? Eu tive uma empresa própria. Ah, não sabia, isso não sabia. Uma empresa própria, com uma sócia que vinha do mercado publicitário. Ah, que interessante. Uma família e tal. Então a gente fazia muita conceituação, planejamento, legal, numa época que as agências grandes tinham planejamento, as menores não tinham. Mas criava produto, porque às vezes queria criar, vinha na agência, né? Olha que interessante. Como é que chamava? Não lembro. Chamava Create, muito pequena. E aí minha sócia teve um problema de saúde, chegou a falecer, eu vendi a empresa. E aí de lá eu fui para uma multinacional, porque o meu currículo de Wharton batia, e trabalhei na Dupont, que é uma empresa Dupont, que interessante. Máxima em termos de inovação. Sim, né? Dupont é foda. Inovação Dupont 3M, na veia, né? Com processos, tal, trabalhar com biotecnologia. Nossa! E aí me chamaram para organizar a Campus Party, que no primeiro ano tinha sido um bom sucesso, mas precisava escalar para uma coisa muito maior no segundo ano, queria uma pessoa de negócios, porque ela foi criada com base de um apresenta o outro, e talvez você conheça mais as pessoas do que eu. E aí foi, eu fui tocar operacionalmente, que era tranquilo, né? Tocar um congresso, tem essa coisa do dia a dia, porque eu vinha como eu vinha da Create, eu participava de eventos, etc. Que interessante. Né? E aí é um pouco do ao vivo, mas nada vai dar uma engenharia de produção, né? Quem chega antes, como funciona a fila, as coisas têm que acontecer. Pesquisa operacional, muito pior. Tempos e médios um pouco. E aí eu fui lá, e aí eu fiquei um ano, porque realmente não deu certo, mas aí uma discussão. Um pouco menos de um ano, participei acho que na segunda e depois indo para a terceira. E assim, a Campus Party tem aí suas idiosincrasias, né? Sabe que esse foi o primeiro ano que eu não fui. Esse ano eu me inscrevi, aí eu estava em casa e falei, vou, não vou, mas o que eu percebi ao longo dos últimos anos é que a moçada que eu costumava encontrar lá já não estava mais indo também, deu uma esvaziada. É uma coisa mais jovem, mas é um evento muito interessante, extremamente inovador. É sempre desconcertante. Né? Agora sim, ele tinha uma linha talvez um pouco mais, né? Esse foi o intuito, né? Pô, você está fazendo um evento tecnologia web ou tecnologia, né? Tem que trazer a Microsoft, que traga o Xbox, pelo menos, para agitar mais, né? Porque o primeiro tinha sido um evento muito mais, né? Fechado, mas depois tinha todo mundo lá. Eu lembro, posso contar uma anedota, eu não sei se contei essa história. Eu tinha acabado de entrar na Microsoft e aí tinha esse história do Campus Party, eu falei, puta que legal, eu fui correr atrás do Sérgio Amadeu, eu consegui e tal. Aí um dia eu saí assim no corredor e encontrei o presidente da Microsoft, que também tinha acabado de entrar, tinha começado mais ou menos a mesma que eu. Eu sou meio cara de pau, aí eu cheguei pro Michel e falei, Michel, prazer, Renê. A gente está numa situação parecida porque você deve estar tentando se localizar aqui e tal. Eu falei, o que você faz? Eu falei, olha, eu tenho que explicar. Eu falei, olha, eu estou indo agora para Campus Party. Eu falei, o que é a Campus Party? Aí eu expliquei mais ou menos. Você era evangelista da Microsoft naquela época? Na verdade, o meu trabalho lá era o seguinte, a Microsoft tinha uma visão de futuro, que era uma visão de futuro envolvendo gestos, interação, experiências imersivas e tal. E só que o ecossistema tradicional da Microsoft não tinha a manha de trabalhar com coisas criativas. Então eles me chamaram porque eu vinha do mundo das agências e eles queriam que eu criasse alguma ponte com as agências para ver se as agências, usando as tecnologias Microsoft, cara, Kinect, o caralho, iam fazer coisas imersivas. E eu falei, não, aí eu tive que explicar BV, tudo bem, mas ele... Vamos tentar durante 3 anos. A gente tentou durante 3 anos. E aí, meu papel era, na verdade, promover a adoção. Então, aí eu ia em tudo quanto é canto, falar, vamos lá, vamos fazer coisas legais e tal. E o nome disso é evangelismo. E aí, o que acontece? Eu fui lá para Campus Party, daqui a pouco o cara me manda um SMS e fala, Renê, Michel está indo para aí.
eu estava no meio do pessoal do Linux, falei, o Michel tá vindo para cá, eu imaginei tipo um helicóptero Apache, né, chegando. Cara, ele veio de táxi com a menina de RP, super na boa, andou no meio, viu o Mad Dog lá, circulou. Olha, foi histórica aquela Campus Party. Não, acho que a Campus Party ela tem essa inovação e eu acho ela muito legal que ela propõe esse novo espaço diferenciado. Agora está muito focado para empreendedorismo, né? As últimas vezes que eu vi, não era mais mídias sociais. O mundo está focado em empreendedorismo. Hoje, mais um abriu jornal de mais uma aceleradora. Que é uma das outras áreas que está conversando com você. Mais uma aceleradora, incubadora. Porque você tem uma coisa que eu invejo, que é essa coisa de empreender. Eu sou zero empreendedor, né? Eu fico produzindo, inventando sem parar, mas eu sou um cagão. Eu sou um bunda mole, basicamente. E você está tendo essa coragem. Não, cara. Acho que as pessoas, voltando aos fatos, tem um empreendedor que assim, eu preciso e tal. Tem um empreendedor por necessidade. Eu acho que eu sou um pouco dos dois, né? Pô, tava na última. Depois da Campus Party eu fui para Mandala, que é uma boutique de inovação. Eu lembro desses caras. Bem legal, adorei, fiz mil projetos incríveis, excelentes. Né, já estava com um pensamento mais, né, sustentável, mais, né, uma inovação mais consciente. E depois o Itaú me chamou para fazer inovação digital lá. Quando eu saí do Itaú, não tinha nenhum prazer mais trabalhar para grandes corporações naquele momento. Quanto tempo você ficou no Itaú? Fiquei 2 anos. 2 anos? Lá estava na parte de mobile, não era? Era a inovação digital. A inovação digital Lato Sensu. Trabalhando com todos os canais, né, não sabia. De varejo, né? Internet Bank, ATM, mobile, o que mais aparecesse ali. Não sabia. A gente tava. Pensei que fosse só mobile. Não, estou fazendo projetos de inovação do jeito que eu fazia para Mandala, só que focado no Itaú e tentando empurrar os projetos lá na fila de execução, conhecendo o pessoal de negócio, então tem empurra lá. Experiência interessante, vai muito interessante. E além da experiência disso, tem a experiência de ser uma corporação grande, sim, né, com recursos grandes para você fazer as coisas. Sim. Obviamente que a quantidade de coisas sempre é maior do que você pode, mas não deixa de ter os seus. Estamos indo bem aqui. Não deixa de ter. E aí, saindo do Itaú, já com mais experiência também, né, com 40 anos, falei, olha, eu vou ver o que realmente eu gosto de fazer, onde eu quero me situar e que barco dá para remar antes que ele afunde, né? É verdade. Porque a gente está num país, né, chamado Brasil e tem outras coisas. Conspira contra, né? Você não vai nascer com 40 anos talvez em algum país, também não tem experiência, alguém pode acordar e falar, olha, eu vou querer ser professor de escola, trabalhar com isso e ter uma vida ok, talvez seja nada. Não, não, né? Ou quero trabalhar com. Não pode, né? O mercado permite tudo. Não, volta e meia quando vem, sei lá, você tem alguma daquelas discussões no Facebook e tal, aí vem alguém lá com alguma bandeira e fala, cara, você está falando isso porque tem 20 anos. Com 20 anos dá para ser várias coisas. Você vive com qualquer 3, 4 mil reais, você está vivendo. Parece que aqueles dias na Europa por $10 por mês, né? Claro, quando você tem 20 anos, você vai fazer a $10 por mês, cara. Quero ver você com 40, com filho, plano de saúde. Não dá para brincar. Não é tão fácil. E aí eu fui trabalhar com uma paixão, que é educação, pelo impacto que tem. Você já se envolvia com isso antes ou não? Ou era só uma coisa de coração? Não, eu sempre trabalhei. Quando eu fiz projeto de inovação, eu fiz projeto para todos os segmentos. Né? Que legal. Eu já fiz projeto para grandes colégios, universidades. Não sabia, que legal. Né? Muita coisa. E educação tem uma grande também, né? Educação, a gente confunde educação com escola, né? Não é a mesma coisa. Educação é uma ampla. Mas aí E eu já tinha sido empreendedor, tinha tido uma experiência boa, porém muito difícil. Além do problema, né, da minha sócia de saúde, teve, né, dias que você não sabia como você ia pagar a conta, mas aquele altos e baixos do empreendedor, eu decidi trabalhar com educação. E aí revisitar um pouco as cartilhas de business e fazer business plan, saber que mercado você quer atuar, forças, fraquezas que você tem, talvez para você ter maior probabilidade de sucesso. O que eu achei legal foi que, eu lembro que a gente está sempre conversando, se vendo, né? E eu estou sempre mais ou menos, né, com o pé no que você está fazendo, mas aí uma coisa que foi fascinante foi quando você de repente resolveu aumentar a escala da coisa num
várias ordens de grandeza com a história do Recademia. Você tinha um projetinho seu, ok, uma plataforma, fine. Aí de uma hora para outra você fala, não, eu quero levar essa discussão para outro patamar. Que é interessante, sabe o que você aprende com inovação? Que a inovação não nasce no vácuo, né? Você não nasce do nada. E você querer criar inovação no vácuo é para pesquisador mesmo, né? E aí acho que você tem que ir para os MIT Labs e tentar. Então, quando você trabalha em alguma coisa mais tangível, ou num país mais tangível, ou numa corporação, você começa a perceber que não existe assim, vou parar numa sala fechada, me iluminar, achar a solução que todo mundo quer. E vai sair ploing, né? Vai bater com a cabeça na parede. A Vênus do Botticelli, saindo linda, assim, né? Não vai dar certo, com certeza. E aí, quando eu estava mexendo o que aconteceu, o Hackademia é um projeto específico que ele tinha duas coisas. Tinha uma coisa que me incomodava, é que quando eu estava... que eu acho que todo mundo que faz alguma coisa passa por isso, que é explicar para a mãe ou para a avó o que você faz. A história da minha vida, né? Já morreram várias e morreram sem saber. Já morreu um monte de gente. Ou te confundem. Você fala assim, olha, eu faço website. Você é igual meu primo programador, você trabalha com computador, né? Dá para consertar o roteador lá em casa. E aí eu tinha que explicar exatamente qual era o nicho da educação que eu estava, que era o nicho de aulas particulares, aulas individualizadas. Sim. A aula particular é uma coisa ainda mal vista, mas uma tutoria, alguém que quer ser CD. Tutoria é um nome bonito. Né? E as pessoas, não, mas eu tenho um amigo que está na Newton, outro que está na Geek, o outro que está... Eu falei, não, mas isso é outra coisa. Não, mas o cara compete com você e o pessoal do YouTube.edu. Eu falei, não é bem assim. Eu falei... E o outro ponto era que as pessoas gostam de educação, geralmente. Sim. Principalmente quando elas têm filhos. Elas passam a se preocupar mais com... O que é educação? E conforme meu filho vai crescendo, fala assim, nossa, por que eu estou educando? Não, mas por que a escola não ensina o meu filho a comer? Não ensina ele a ir no banheiro? Por que é educação de casa? O que é educação da escola? O que é educação da cidadania, do país ou das instituições públicas, né, de outras esferas? E aí eu vi que as pessoas eram curiosas. E o terceiro pilar é que assim, eu falei, nossa, está nascendo um monte de coisa legal. Sim. E democratiza um pouco mais a educação. Obviamente sim, tudo tem um poder concentrador e um poder, né, de abertura. E eu vi, tem um monte de vídeo que se as pessoas soubessem o quanto eles ensinam matemática, sim, é bom. Tem um cursinho, você não pode pagar ângulo, que é aquele cursinho, né, redondo, feito, não sei quanto custa por mês. Tem aqui o Descomplica, Jimbo, tem um monte de coisa que custa R$10 por mês. Óbvio que não vai servir para todo mundo, como nada serve para todo mundo, são aulas gravadas e tem aí os seus modelos. Eu falei, preciso disseminar tudo isso. Aí eu fui na internet, falei, como que eu dissemino? Na tal da internet. Boa. Fui no Google, que é a internet. Isso. E aí eu comecei a pesquisar como disseminar, barato, sem dinheiro nenhum, né? Não tava, não tô. E aí eu li, né, que estava acontecendo e florescendo, porque como inovação você fica sempre um pouco à frente. Por quê? Porque você lê muito, você testa muito, e você conversa com pessoas que espalham muito. Você é um inovador, você sempre está conectando pessoas, então você não cria inovação, mas as pessoas criam por sua causa. Sempre ele adopta. O Guia dos Perplexos é uma inovação, você não sabe onde vai dar, você não sabe quantos produtos você tem na mão. Exatamente. E nem se é um produto. Just do it. É um serviço. Just fucking do it. Mas ele não precisa ter, realmente, o Hackademia ele não tinha, né, um propósito de dar lucro, etc. E aí foi isso. Aí eu pesquisei e falei, faz um simpósio porque as pessoas se interessam. Eu achei interessante e falei, vou gerar esse conteúdo. Então tem o Hackademia, que é um paralelo. E aí eu falei, vou cobrar para cobrir meus custos, afinal custa caro, né? Qualquer coisa custa caro. Essa história do free, esquece. Ultrapassou R$20 mil, fácil. Você está brincando para fazer o simpósio, você gastou essa grana? Uau! Isso sem botar o meu homem, seja lá o que for. E foi um sucesso, porque, graças a Deus, tinha um network legal, eu chamei você para palestrar. Você falou, mas o que é isso? Eu falei, você vai falar de tecnologia, você vai descer a banana, você vai falar o que você quiser relacionado ao uso das tecnologias. Porque eu tenho uma coisa que preciso fazer mais terapia, mas eu tenho um certo complexo de vira-lata pelo fato de nunca ter cortejado muito a academia e ter sido meio drop-off, meio autodidata, meio função.
Né? Falei, cara, quem sou eu para falar de educação? Assim, agora olhar meu currículo e vai tirar o filho dele de perto de mim. Né? Então, mas essas palestras não são educação, por exemplo? Eu espero que seja. Se todo mundo, se uma pessoa falar assim, eu vou me formar em René de Paula Perplexos, você não é um acadêmico? Porque a pessoa, se ela vir todas, alguma coisa ela vai aprender. Independente do que é o que você quer ensinar. E aí você vê a diferença entre ensino e aprendizado. Então ela vai aprender como revisitar a carreira, ela vai aprender como começou a internet, ela vai aprender quem são as figuras. Isso pode virar um nanodegree? Pode, tanto faz. Tem outra coisa agora para colocar assim, uma esperança. Assim, eu acho que para mim sempre tem uma diferença muito clara entre o que você faz e como você faz. Eu acho que de uma maneira muito nas entrelinhas tem um como, tem um modo de fazer, que é a história de não editar, deu errado, vamos pra frente, de não ter pauta porra nenhuma, de poder falar qualquer porcaria, da gente não estar ensaiando nada, a gente não estar censurando nada. Então, agora estou expondo aqui meus anseios secretos, mas acho que na minha produção toda nos últimos anos, esse como, assim, é meio quase uma guerrilha. Né? Eu não quero um mundo photoshopado, eu não quero um mundo editado. Mas aí vem uma pergunta que eu como que transito na área de negócios, vamos falar assim, mas o que você quer aqui? Se você estiver fazendo só para eles, só para você, sem nenhum objetivo, ok. Mas você falar assim, não, mas ia ser legal ter audiência. E você coloca, olha quantas pessoas vêm. Você sabe que vídeos de 1 hora vão perder audiência exponencialmente. Sim, eu sei. Você sabe que vídeos não editados vão perder exponencialmente. Eu sei. E aí você tem que fazer suas escolhas. Eu sei, eu fiz. Tá feito, eu estou reiterando as escolhas. Não é porque eu já te falei, pega, edita os 10 minutos de cada um e faz. Por que não? Seria um caminho. Não é audiência pela audiência porque isso vai te dar um clique, vai te dar um banner, vai te dar um ad. Não, audiência porque você quer que as pessoas, você de alguma maneira acha que a sua mensagem... Faz sentido. Poderia ser faz sentido. Na real, agora fazendo uma meta, né, o meta guia dos perplexos aqui, tem uma coisa que isso é altamente operacional, né? Porque não só você tem que trazer a tranqueira toda, mas aí depois você tem que costurar, montar, editar, renderizar, aí vira 20 mil reais. Ele vira 20 mil reais. Qualquer mudança, bom, então vamos fazer o seguinte, eu poderia divulgar no Facebook gastando dinheiro. Eu falei, mas que dinheiro se eu não estou ganhando nada? Né? Então, assim, tem como é uma banda de um homem só, então tem algumas limitações. Mas aí eu acho que tem que quebrar alguns padrões.